Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versos 13, 14 e 15. Nós vamos enfatizar os versículos 14 e 15, mas vamos ouvir também aí o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vos deu vida juntamente com ele. Está falando de nós e de Cristo. Vos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, quando o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então aqui diz: vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Paulo fala de uma dívida que era contra nós. Dívida é sempre contra nós. Ela é prejudicial a nós. Que o Senhor nos ajude a sair das dívidas. É possível viver sem dívida? Não é fácil, mas é possível. No dia que você sair das dívidas, faça uma festa e diga: eu não tenho mais dívidas. Porque não ter dívida é uma coisa muito boa. Mas a dívida que Paulo fala aqui é outra. Ele diz também que essa dívida constava de ordenanças. Que dívida é essa? Essa dívida, penso que tem a ver com isso que eu vou dizer, que tem a ver também com isso. Essa dívida foi lavrada pela própria lei de Deus, a palavra de Deus, e o pecador não tem como escapar dela, sair dela, não tem como dar um jeitinho. Desde Gênesis 2:17, que vemos a lei do Senhor estabelecida. O Senhor Deus disse: no dia em que dela comeres, falando da árvore que não era para se comer dela, certamente morrerás.
certamente morrerás. Aqui está uma determinação do Senhor, uma ordenança, uma lei do Senhor. E continua pela Escritura. Jeremias capítulo 31, 29 e 30, depois você pode ler. Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20. Isaías 22, 14. Romanos 6, 23. Falando aí da sentença do pecador, da pena do pecador em relação ao pecado. A lei está aí estabelecida e a pena determinada é invariavelmente esta: cada um será morto pela sua iniquidade. O salário do pecado é isso, é a morte. O pecador, por causa do pecado, está debaixo de uma sentença de morte. Nasce já debaixo dessa sentença de morte. E essa é a dívida que nós tínhamos que pagar, porque não tem como fugir dela, escapar dela, evitar. Por que a morte? Porque o homem pecou, transgrediu a lei do Senhor, sua palavra, afetou aí a lei do Senhor, desobedecendo, e ficou sob pena de morte. Todos nós nascemos descendentes de uma raça caída, pecadora e condenada pela justa lei de Deus. E volto a dizer, ninguém consegue esquivar-se dessa merecida punição. Alguém poderá indagar: mas o que eu fiz para estar debaixo dessa pena de morte? Você não fez nada. Você já nasceu com esta condenação, porque você nasceu numa raça condenada, na raça humana, raça caída. Jesus também nasceu neste mundo, membro da raça humana, mas, lembre-se disso, sem o pecado da raça humana, sem a natureza pecaminosa do ser humano. Porém, nasceu também debaixo da mesma lei de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí diz que o Senhor Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei. Só que ele não transgrediu a lei, mas nasceu debaixo da mesma lei que a humanidade caída se encontrava. Por que Jesus nasceu debaixo da lei? Porque ele tinha que tratar com pessoas que se achavam, encontravam lá, debaixo da lei.
Ele foi lá para tirar essas pessoas. O texto diz que foi para nos resgatar. Ele nasceu debaixo da lei para respeitar a lei, honrar a lei e libertar o ser humano. Mas como libertar? Cumprindo cabalmente a lei. Jesus não poderia nos libertar se ele não cumprisse cabalmente, inteiramente a lei. Ele tinha que cumprir. Gálatas capítulo 2, versículo muito citado aqui por esse grupo, Gálatas 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vê que o texto fala da lei de Deus, aquilo que ela exige do pecador, de nós. Fala que essa lei foi satisfeita quando da crucificação de Cristo, que morreu por nós, nos fez morrer com Ele, nos crucificou com Ele. Quando o Senhor nos encontrou debaixo da pena de morte, Ele propôs o seguinte: eu vou morrer com você e você vai morrer comigo, porque eu vou fazer você morrer comigo, morrer nele. O cancelamento que Paulo diz da dívida, eu, falando de mim, penso que está nisso. Nesta obra da cruz, quando Ele morre por nós, por amor, mas a sua justiça também exige a nossa morte. E aí Ele nos leva a morrer no corpo dele para nos resgatar, nos libertar. Está nisso o cancelamento da dívida. Por quê? Porque a conta foi paga. A conta foi paga. Não é que foi dado aí, como se diz, nó no outro. Não, a conta foi paga. Não foi um golpe. Ela foi paga. A conta foi paga. E Paulo diz nitidamente que essa conta está encravada na cruz, ou seja, está crucificada lá, porque isso está falando da nossa morte com Cristo na cruz. Dá para crer nisto? Você crê que foi crucificado com Cristo, que está crucificado com Cristo? A palavra diz que quem morreu está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Morreu como? Onde? Morreu crucificado com o Senhor Jesus naquela cruz, com Cristo na cruz, no corpo de Cristo, porque foi ali que nós morremos. A palavra de Deus nos mostra que o único remédio, o único jeito para o pecador
é a morte, a qual já aconteceu na cruz do Calvário e aconteceu em Cristo, no corpo de Cristo. Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele. Eu enfatizo isso todas as vezes que eu prego. Por quê? Porque você precisa perceber, diferenciar esses dois lados da crucificação do Senhor. A dele, por nós, e a nossa, com Ele, nele. Vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Você vê? Enquanto a dívida estiver em pé, não haveria perdão. Não haveria perdão. Que perdão é esse? A minha dívida está acertada, totalmente paga. E isso está falando da minha morte com Cristo. Jesus Cristo acertou tudo na cruz e Deus ficou satisfeito. Agora, se Deus está satisfeito, eu também estou satisfeito, porque a satisfação de Deus me satisfaz. É a suficiência de Cristo. É a suficiência de Cristo. Então, irmãos, esse por nós, esse por mim, indica que Deus, nos amando, colocou o seu Filho naquele madeiro, naquela cruz, para experimentar a morte que era minha. Significa que eu também morri, porque Ele experimentou a minha morte, morreu a minha morte. Eu também morri. Naquela cruz morreu Ele, o Senhor, e morreu eu. Eu também morri. Morto Ele, morto eu, porque eu estava nele. Você sabe que quando Jesus Cristo foi levantado sobre a cruz da terra, sobre a cruz, Ele nos atraiu a si. Ele nos colocou nele para que nós morrêssemos aquela morte junto com Ele, juntamente com Ele. Por isso Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Jesus Cristo perdeu a sua vida quando morreu a minha morte, e eu perdi a minha vida ímpia e pecadora quando morri com Ele. A nossa morte com Cristo é o cancelamento da dívida. Se você não crê em sua morte, a sua dívida está em pé. Você está em dívida, está em débito. O projeto de Deus é nos ressuscitar juntamente com Cristo, nos dando a vida juntamente com Ele, como você viu aí no final do versículo 13 de Colossenses 2. A nossa ressurreição com Cristo era para que o Filho de Deus ressurreto
esteja em nós, seja a nossa vida e viva em nós. Mas, antes disso, a nossa dívida tinha que ser acertada lá na cruz. A justiça de Deus exigia que a nossa dívida fosse paga. Tudo, sem ficar nenhum resto para trás. A dívida foi cancelada depois de ser paga. Não fique pensando que Deus cancelou a sua dívida e disse: você não precisa pagar mais. Essa é a ideia religiosa, muito anunciada e pregada, mas não é o que a palavra do Senhor diz. Você pagou porque Jesus Cristo levou você a pagar no corpo dele. Você morreu com ele e agora está tudo perdoado. É lógico que a base de tudo isso é a morte do Senhor. Se ele não tivesse morrido por nós, então não teria acontecido nada com a gente. Por isso, ele providenciou, por sua misericórdia, esse projeto grandioso e maravilhoso do Calvário, que é fazer-nos morrer no corpo de Cristo lá na cruz. É uma morte em consequência do pecado e ao mesmo tempo para o pecado, porque ela nos separa do pecado. Ela nos tira do pecado e tira o pecado de nós, porque se não for assim, não tem como você ser santo, não tem como você viver em santidade. Na morte com Cristo, ele me levou a cumprir a lei e aconteceu o cancelamento da dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida, é o que o texto diz. Paulo diz que essa dívida foi cancelada. Não só cancelada, irmãos, foi removida. Não só removida, foi crucificada. É o que ele diz. É o que ele diz. Então nós precisamos nos render a essa misericórdia maravilhosa de Deus em nosso favor. A compreensão que Davi, que o rei Davi tinha da nossa dívida de pecado, era uma compreensão fantástica. Salmo 51, versículos de 1 a 5. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu gosto dessa frase inicial aí de Davi: compadece-te de mim, ó Deus. O que significa compadecer? Compadecer significa o seguinte: compadece comigo, sofre comigo, experimenta comigo a minha situação. O que compadece, irmãos, é aquele que experimenta a dor do outro, com o outro.
Esse está se compadecendo, porque ele está experimentando a dor do outro com o outro. O Senhor experimenta o meu pecado e me liberta dele. É isso que se chama cruz do Calvário. Ali o Senhor se compadece da gente. Ele experimenta a minha dor. Ele levou as nossas dores. Ele experimenta a nossa iniquidade, porque caiu sobre ele. Experimenta o nosso pecado, porque ele carregou sobre ele. Ele ali na cruz do Calvário se compadece. Ele morre por mim, me faz morrer com ele, me libertando do pecado. Então, foi o que Cristo fez na cruz. Deus exige, por causa do pecado, a morte do pecador. Na cruz, Cristo experimentou o motivo da morte. Qual é o motivo da morte? O pecado. Ele experimentou esse motivo, o pecado, não o pecado dele, mas o meu colocado nele, o nosso colocado nele. Não é o pecado do Filho de Deus, mas o nosso colocado no Filho de Deus. Ele experimentou para morrer a morte do pecador, com o pecador, ali na cruz do Calvário. Então, o que está por trás do compadecer de Deus por nós é a sua misericórdia. A sua misericórdia. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, este texto, de uma maneira nítida, está apontando para a cruz do Calvário. Eu mesmo. O Senhor, esse eu mesmo é Cristo, irmãos. É Jesus Cristo. É Ele mesmo, é Cristo. Eu mesmo, que é para não ter dúvida mesmo, sou eu, sou o que apago as tuas transgressões. Não existe outro, só Ele pode fazer isso. Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, porque Ele apaga, Ele tira, e Ele não lembra mais. E você não deve também. Não é que perdeu a memória, é que aquilo não afeta mais você. Ele está dizendo que Ele mesmo iria fazer isso. Que segurança! Saber que a minha redenção, a minha salvação, Ele mesmo fez. Porque o outro também não tinha condições de fazer. Precisamos crer na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Tem um outro texto que eu também gosto, que é Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Este texto também está apontando para a maravilhosa, grandiosa, suficiente obra de Cristo na cruz do Calvário. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Que coisa, hein? Quem é semelhante a ti? Ó Deus, ninguém. Porque Deus só existe um. Ele. Deus único em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que eu creio. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Irmãos, nós estamos diante de um Deus que tem prazer na misericórdia. Prazer. Pisarás aos pés as nossas iniquidades. Esta expressão aqui é a expressão da cruz, porque pisarás aos pés as nossas iniquidades. A ideia é de destruição. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, que também é uma figura da obra da cruz. É ali que ele fez isto. Isto é uma figura usada aqui para mostrar o quão longe ele foi para tirar o nosso pecado e o quão longe ele afastou de nós os nossos pecados. Essa figura de dizer que ele lançou os nossos pecados todos nas profundezas do mar, está mostrando o seguinte: ele colocou os nossos pecados na obra da cruz, num lugar que não podemos mais recobrar, readquirir esses pecados, recuperar, reaver, retomar. Você não quer recuperar os seus pecados? Quer? Se você é nascido de novo, nem se quisesse, porque ele colocou fora do seu alcance. O nome disso é perdão, dívida cancelada. Então, irmãos, estamos diante de algo muito grande, muito grande. O Antigo Testamento está todo apontando para o Calvário, Jeremias, capítulo 50, versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Isso também aponta para a cruz do Calvário, para a pessoa de Cristo, na sua obra redentora. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá, já não haverá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei. Fala de Israel, fala de Judá, mas fala da gente. Você crê que a sua iniquidade foi tirada? E que se procurar a iniquidade, não haverá? Ela não existirá? Quem fez isto? Foi Jesus na cruz do Calvário. Você crê que Ele tirou os seus pecados, a ponto de procurar os seus pecados e não encontrar os seus pecados? Cadê eles? Os meus sumiram, porque eu creio
no poder do sacrifício de Jesus para consumir os meus pecados. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A obra de Cristo é tão profunda, tão intensa, tão suficiente, que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. É fundamental não só entender o conceito de ausência de condenação, mas também experimentar essa ausência de condenação que temos em Cristo. Paulo diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar em Cristo. Cristo mesmo nos colocou nele, quando nos atraiu a si, no momento em que foi levantado da terra. Em Cristo nós morremos e também ressuscitamos. E agora Ele está em nós, Ele está em mim, vivendo a vida dele. Se crer nisto, não há mais condenação para você. Está livre, e livre para sempre. E poderá viver sem condenação, sem culpa, sem paranoias, sem fobias e também sem os pesos inúteis da religião também inútil. Toda condenação que pesava sobre nós foi definitivamente removida na cruz de Cristo. Não há nenhuma condenação que não esteja já destruída. Não há nenhuma maldição que não esteja já destruída em Cristo na cruz. Tudo aquilo que foi crucificado em Cristo não tem poder para nos atingir. Nenhuma condenação permanece depois que Cristo morreu por nós. Nós morremos com Ele nele e também ressuscitamos em Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Não somos mais prisioneiros, mas libertos em Cristo. Não vivemos mais no cativeiro, mas na liberdade de Cristo. É na liberdade de Cristo que nós vivemos. Nenhuma acusação da parte de Satanás, do mundo, venha de onde vier, terá qualquer efeito de condenação sobre os que estão em Cristo. O texto diz, texto aí, Romanos 8, 33 a 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E o 39? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este capítulo 8 começa dizendo: nenhuma condenação há. E termina no versículo 39 dizendo
que não há nenhuma separação de Cristo, nenhuma separação. Que segurança? Nenhuma condenação, nenhuma separação.